Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre a meditação criativa, a visualização da fé, aquela prática devocional bíblica que traz à existência as coisas que não são como se elas já fossem. E para fundamentar esta palavra, eu vou começar lendo o livro do jovem guerreiro, discípulo de Moisés, Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 8, palavra de Deus que diz que sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, Josué, pois agora passa e atravessa este Jordão. Moisés havia acabado de fracassar, mas Deus está comissionando Josué. Moisés viu a terra de longe, mas não foi autorizado a pisar nela. Mas Deus está autorizando Josué a fazer o que ninguém antes dele tinha conseguido fazer. Essa promessa não é para Josué. Josué está recebendo essa promessa no Espírito agora, mas ela já havia sido afirmada para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José no Egito, para Moisés, e agora está sendo reafirmada e ativada no Espírito de Josué. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu estou entregando aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano, até o grande rio, aquele rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Esse perímetro geográfico que o texto sagrado está dizendo para Josué, até onde é o território de Israel, ao longo da história de Israel e da geopolítica recente, ora, Israel está ocupando mais do que essa terra profetizada. Ora, Israel está ocupando menos do que esse perímetro geográfico profetizado. Ora, Israel está numa área, num lado dessa profecia e desses termos geográficos que pertencem a Josué, que pertencem profeticamente ao povo de Israel, tudo alinhadinho, e do outro lado Israel pega um pedaço de terra que não está dentro dessa profecia. Nesses últimos séculos, tem períodos da história em que Israel está com menos do que o que foi profetizado, e perímetros da história em que ele está perdendo num lado, ganhando no outro. Mas o fato é que a palavra e o perímetro está estabelecido nas Sagradas Escrituras profeticamente para o jovem Samuel. E a promessa de que há um código, há uma unção, há uma força, há um potencial em Deus sobre o jovem Josué. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Assim como houve uma unção sobre Moisés, eu estou impartindo, eu estou comunicando, eu estou ativando essa unção, essa habilidade divina, essa porção doble sobre o teu ministério, Josué. Vai, tenha bom ânimo, vence a depressão, vence esse quadro psicológico de amargura, de medo, de dúvida, de cansaço, de desânimo. Sacode a poeira, vai, levanta-te, tenha bom ânimo. Eu sou contigo, assim como fui com Moisés, você vai mais longe, você vai romper. Deus está motivando a alma de Josué e está fazendo promessas e ativações proféticas no espírito do jovem líder, do jovem intercessor, do jovem adorador, do jovem guerreiro. Versículo 6. Tão somente, olha a sine qua non, olha a condição que Deus está estabelecendo para ele. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deus não vai fazer Israel herdar a terra. O anjo Miguel e o anjo Gabriel não vai fazer Israel cumprir e experimentar a plena manifestação dessa profecia. Quem vai fazer Israel experimentar a palavra que Deus está reafirmando para Josué, mas já foi profetizada a Abraão, a Isaac, a Jacó e a tantos outros? É o jovem Josué.
Deus está falando com Josué, e Deus está dizendo, tu, Josué, vai fazer esse povo conquistar a terra. Assim como um intercessor, assim como um pastor, assim como um líder de uma igreja local, onde você desenvolve os seus dons e serve a Deus, esse líder é responsável por fazer você crescer na palavra, crescer na santidade, na comunhão, nos dons do Espírito Santo, na tua vida de jejum, na tua vida de oração e também na tua vida financeira, na tua vida de provisão, multiplicação, prosperidade, na habilidade de Deus de multiplicar o dinheiro na sua vida, na sua contabilidade. Isso é uma das nossas responsabilidades como ministros do Evangelho. Essa responsabilidade não pode ser transferida para o anjo, para o diabo, para o demônio, para o arcanjo. Não. Não é Deus que vai fazer. Não é Miguel ou Gabriel ou algum outro querubim que vai fazer. Deus está dizendo, Josué, tu vai fazer esse povo pisar naquela terra e comer favos de mel. Obedeça a Josué. Siga a liderança de Josué. Quando Josué errar, questione respeitosamente e ajude Josué a enxergar o erro e a se arrepender. Porque Josué também não é um ditador, um faraó maluco. Mas com prudência, com sabedoria, com princípios, com temor do Senhor, caminhe e se relacione com o líder. Josué, sobre esse líder, tem um comissionamento de Deus. Faça esse povo prosperar. Faça esse povo multiplicar. Faça esse povo comer uvas. Faça esse povo experimentar as tâmaras, comer o damasco, beber do leite e comer dos favos de mel que existe do outro lado do Rio Jordão. De quem é essa responsabilidade? Josué. Com que força, com que habilidade divina, com o código de Deus, com a graça de Deus, com a unção de Deus, com o Espírito de Deus. Josué, tu vai fazer esse povo conquistar o impossível. Assim acontece comigo e com você, homens e mulheres que se unem a uma unção ministerial, a uma visão e a um propósito de manifestar uma escola de profetas, manifestar o reino de Deus com sua justiça, com seu juízo, treinar pastores feridos. Essas igrejas agora começam a viver uma nova atmosfera, um novo tempo, uma nova unção, um novo código, novos resultados. Cura, libertação, temor do Senhor, santidade, paixão, fome, sede, pela palavra de Deus, pelas manifestações do Espírito de Deus e pela provisão financeira e pela contabilidade deles. Então somente obedeçam Josué. Isto é um nível de maturidade que o corpo de Cristo não está preparado. Muitos de vocês estão ouvindo esta palavra e se sentem desconfortáveis, porque foram enfeitiçados a transferir essa responsabilidade para Deus. Foram enfeitiçados a transferir essa responsabilidade para o anjo. Foram treinados a transferir essa responsabilidade para o tempo. Não chegou o tempo da vitória ainda. Não é o que Deus está dizendo para Josué, não. Deus está dizendo, eu sou contigo, como foi com Moisés, levanta-te, tenha bom ânimo, não desanima, não lambe ferida, sacode a poeira. Eu vou colocar um poder, uma graça, uma unção, uma habilidade divina dentro de você. Ninguém vai poder te resistir, Josué. Todos os dias da tua vida serei contigo como fui com Moisés. Mas agora, Josué, presta atenção. Você, Josué, vai fazer esse povo prosperar. Você, Josué, vai fazer esse povo conquistar a terra. Você, Josué, vai fazer esse povo passar a espada na garganta dos gigantes, dos inimigos, dos povos idólatras pagães, cuja terra está vomitando eles para fora. E você, Josué, dependa de mim. Tenha comunhão comigo. Ouça a minha voz, me obedeça, vai conduzir essa multidão em triunfo espiritual e triunfo material, triunfo de glória, de unção no espírito e triunfo físico, na contabilidade financeira, nas casas, nas terras, nas vinhas que eles agora vão ter que podar e continuar comendo, nas coisas da agricultura e da providência financeira aqui na terra. É exatamente esse o código e a promessa e a unção de Deus sobre este vídeo para a sua vida hoje, sobre Josué e sobre Israel, sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que se associam, se tornam cooperadores, se unem espiritualmente pela oração e financeiramente pela semente, pela oferta, pela participação nos nossos projetos, nas nossas necessidades, suprindo financeiramente no dia a dia. Versículo 7 continua. Então somente esforça-te, tenha bom ânimo, tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, caminhe por onde quer que andares. Versículo chave, o 8. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Entendeu? Ele não está falando aqui só de uma prosperidade espiritual, não. Está falando de uma prosperidade espiritual e material, no campo financeiro, aqui na terra.
É as duas coisas que ele está prometendo para Josué. E Deus se alegra quando somos maduros, estamos qualificados, aptos para receber isso aqui na terra e correspondemos com o reino de Deus, expandindo na provisão financeira da obra. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, poderia falar agora muito desse texto, mas o mais importante é que no versículo 8 de Josué capítulo 1, a palavra meditar, ela é uma palavra poderosa no hebraico. Ela poderia ser traduzida por visualizar. Existem vários termos e várias palavras que são traduzidas do manuscrito original para meditar. Este meditar que Deus está falando para Josué no capítulo 1, versículo 8, é um meditar na palavra de Deus e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, dia e noite. É um meditar conectado com o conceito hebraico de visualização criativa, visualização da fé. Medita, mas não é uma meditação passiva, é uma meditação criativa, onde o Espírito de Josué tem que entrar em comunhão, em relacionamento com o Espírito de Deus para trazer existência o que não é como se já fosse. Romanos, ele fala sobre isso. Trazer à existência o que não é como se já fosse pela confissão da palavra da fé. Hebreus capítulo 1 também vai falar isso. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não se pode ver, mas se crê que é e ele se manifesta. Agora, essa meditação na palavra de Deus que cria algo, que traz à existência, que abre um portal chamado blink. Na física quântica, piscante é quando do mundo espiritual se abre um portal, se abre um piscar de luz para se materializar no mundo físico. Você fica meses, semanas, anos crendo, visualizando, pensando e falando, profetizando, proclamando, até que este exercício de confissão positiva se torne uma manifestação do Espírito da fé. Uma coisa é você ser uma lata vazia e ficar tagarelando. Outra coisa é tagarelando com lata vazia, o teu espírito se preencher com íntima e violência profética com o Espírito de Deus. E uma terceira coisa é do mundo espiritual se materializar e se manifestar a prosperidade, a provisão financeira, o suprimento no mundo físico. Deus está prometendo essa prosperidade para Josué e para quem se associar à unção que está sobre o ministério do jovem Josué. Está dizendo que vai ser com ele, como foi com Moisés, mas não desanima, não lambe ferida, não assume um campo emocional, um campo espiritual, uma estrutura neural de autocomiseração. Ninguém vai sentir pena de você, Josué. Ninguém vai te dar a vitória porque você está lambendo ferida, se autocomiserando. Ninguém se associa a coitadinho derrotado. Vamos lá. Está passando pelo vale, está passando pela guerra, está passando pelo problema, está passando pela circunstância de injustiça, de afronta. Para de lamber ferida. Levanta-te. Sacode a poeira. Saudade de Moisés, todos estão com saudade de Moisés. Moisés foi enterrado, todos estão preocupados. Como será Israel agora depois da morte de Moisés? E a promessa é, serei contigo todos os dias da tua vida. Não serei contigo somente no domingo e na segunda-feira pela manhã, mas serei contigo todos os dias da tua caminhada. Creia nisso, absorva isso, receba isso e nesse comissionamento manifeste a glória do Senhor para que sonhos e projetos, arquétipos, desenhos espirituais se materializem na terra dos viventes. Essa palavra meditar, num contexto de visualização criativa, de meditação criativa, aparece várias vezes. Aparece na promessa e na profecia do nascimento de Isaac. Depois aparece também quando ele comissiona o seu empregado a ir buscar uma esposa para Isaac. Esse termo, essa experiência aparece em Gênesis capítulo 15, depois vai aparecer em Gênesis 24, 34, vai aparecer várias vezes. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante, diz que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua recompensa. Então disse Abraão, ao Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filho. O mordomo da minha casa, o meu empregado aqui, o meu faz tudo. Ele é o Damasceno Eliezer. Provavelmente eu vou morrer sem filho biológico e a minha herança vai ficar para ele. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, sangue do teu sangue, cromossomo do teu cromossomo, Abraão. Este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele
ele, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Veja que a unção profética, o espírito de profecia não entra em atividade e não é manifesto na vida de Abraão enquanto o quadro mental de Abraão está errado. Enquanto a alma de Abraão, na visualização da mente de Abraão, não está visualizando o sentimento de abundância, o sentimento de multidão, o sentimento de impossível contar as estrelas do céu. Deus primeiro coloca uma imagem mental na alma, na mente, na psique de Abraão, de um céu estrelado. Particularmente eu acho que nem de noite era, porque o texto bíblico continua narrando e fala que daqui a alguns versículos adiante haverá o entardecer. Então ele sai da tenda, num céu azul do sol do deserto, ele olha para o céu, ele não está vendo nenhuma estrela, mas Abraão está imaginando milhares e milhares e milhares de constelações e estrelas, porque a fé é assim, é a certeza daquilo que não se vê. Então Abraão não está vendo estrelas. Pelo horário, o pôr do sol vai acontecer daqui a alguns versículos narrados logo mais adiante. E Abraão então está vendo com os olhos criativos, está vendo com os olhos da imaginação um céu com milhares e milhares de estrelas. Ele já tinha essa memória visual de muitas noites na Palestina, no deserto. Então ele agora está trazendo à memória um quadro imaginativo, uma visualização criativa. É a mesma ideia do meditar de Josué capítulo 1, versículo 8. É o mesmo exercício de fé. Com o espírito cheio de comunhão com o Espírito Santo de Deus, a imagem mental começa a ser construída. Se você ficar imaginando bobagens que não estão alinhadas com a sua identidade e o seu destino, pode até ser que no exercício da fé quântica ela se manifeste, mas vai te atrapalhar. Você vai usar um tempo e depois vai jogar no canto e não vai dar bola. Você já orou por algo, depois que recebeu esse algo não desfrutou? Enfim, a habilidade da fé é capaz de trazer a existência nas nossas vidas coisas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para nossas vidas, mas isso é perca de tempo. Agora, se você faz esse exercício alinhado com a identidade e o destino de Deus para você, cara, ninguém poderá te resistir. Assim como fui com Moisés, serei contigo todos os dias da tua vida. Tão somente medita, não te aparta, nem para a esquerda, não para a direita, não te desvie, seja fiel no pouco, ele vai te colocar sobre o muito. Deposite sua oferta, faça seu voto, visualize os resultados, libere palavras, creia com o coração. Nós vamos falar isso em todo o ano, ao longo dos devocionais, porque essa é a engrenagem quântica que Deus deu aos filhos de Deus para trazerem do mundo espiritual a materialização e a manifestação dos recursos, da provisão, da cura, da saúde, do casamento, do relacionamento, do emprego, do contrato, na vida dos homens e mulheres. Feito Josué, a unção de Deus despedaçará todo jugo. O Senhor vai contigo, eu te abençoo por um tempo de profecias que se cumpra, um tempo de promessas que se manifestem, assim como Abraão primeiro visualizou na mente, na imaginação criativa, na meditação criativa da fé, uma noite estrelada, cheia de estrelas, e o pôr do sol nem havia acontecido ainda. Mas assim como na mente dele estava visualizando, a unção profética veio no espírito dele, veio nos rins dele e selou aquela imagem da mente. Deus disse: assim será a tua descendência, multidões de multidões que você não vai poder contar, sangue do teu sangue, cromossomo do teu cromossomo, Eliezer não será o teu herdeiro. Isaac nasceu. Isaac se manifestou. O mesmo se repete depois do comissionamento de buscar uma esposa para Isaac. O mesmo vai se repetir em outros personagens bíblicos que eu não vou ficar sistematizando aqui. Isso é conteúdo para as aulas da Escola de Ativação Profética. Mas agora você pegou no Espírito a essência desse ensinamento. Coloque em prática. Eu te abençoo para manifestar milagres. Em nome de Jesus. Contribua, participe financeiramente, faça um voto, deposite, receba e associe a essa unção para que o propósito pelo qual nós existimos possa te abençoar, te alcançar e se expandir ainda mais, alcançando mais necessitados. Eu te abençoo para divulgar esse vídeo, compartilhar com os amigos, escreva aí o seu testemunho de vitória. Em nome de Jesus, até o próximo devocional, pessoal.